Bom dia. Aê, agora sim. Não esqueçam que eu sou do Mosaico, gente. Tem que negócio falar alto e tal. Beleza? Bom, e aí? Todo mundo triste por causa do Neymar? Pô, triste, né? Que dó que deu dele, né? Vocês viram um videozinho de uma menininha chorando por causa dele? Procura esse vídeo. Uma menininha de, acho que 1 ano e 9 meses. A mãe comunicou do Neymar e ela começou a chorar. Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Muito engraçado o vídeo. Cadê o... Aqui. Pois é, a Copa da FIFA está acabando, né? Estamos aí a alguns jogos. Que bom que o Brasil, nossa seleção, está aos trancos e barrancos, estamos conseguindo, né? Dando susto, teste para cardíaco, como o Galvão diz, né? Tal, mas a gente está indo, estamos chegando lá. Terça-feira temos mais uma batalha aí. E aí, junto com a Copa do Brasil, né, da FIFA, a nossa série também está caminhando aí para o desfecho. Tomara que no dia 13 com o Brasil na final, né, domingo que vem. E essa Copa, né, que nós estamos conversando, a Copa da nossa vida, né, como nós estamos tratando aí e batendo um papo aqui nesses domingos, nós vimos que não diz respeito a uma Copa de entretenimento, né? A Copa da nossa vida é uma Copa no qual perder significa perder tudo. Eu vou ficar triste se o Brasil perder o jogo, né? Perder terça ou perder domingo e tal, mas isso não vai mudar nada na minha vida. Agora, na Copa da nossa vida, nós temos conversado aqui ao longo desse mês, nesses domingos, que temos muita coisa para perder. E aí a gente tem feito esse paralelo, né, entre a Copa da FIFA e a Copa da nossa vida. Nós conseguimos detectar algumas diferenças, né, logicamente, mas também muitas semelhanças, muitos paralelos, né? Nós vimos que nós também fomos convocados, nós também fazemos parte de uma seleção, assim como, né, as seleções aí convocaram seus atletas, tal, só que com a diferença, né, os atletas lá são os melhores, né, na visão dos treinadores, né? E aí eu olho para mim e falo, meu Deus, eu sou um perna de pau do nada e Deus me convoca. E é assim mesmo que Ele faz, nós fazemos parte dessa seleção. Nós vimos que o tempo todo estamos recebendo treinamento, né? Somos treinados. Para quê? Somos treinados para jogar, né? Para entrar em campo e jogarmos aí, então, o jogo da nossa vida, como vimos no último domingo, o jogo do testemunho, aquele que acontece no dia a dia, né? Dentro de casa, no meu trabalho, enfim. E tem sido maravilhosa para mim a experiência de passar esse mês todo meditando na primeira epístola de Pedro, né? Quanta notícia boa a gente vê ali, né? São poucos capítulos e como é bom, como tem sido bom. Mas no meio de todos esses versículos maravilhosos que trazem esperança, aumenta a nossa fé e tudo mais, tem 2 versículos. Não sei se vocês já grifaram lá na sua Bíblia. Tem 2 versículos. Versículos 8 e 9 do capítulo 5. Então eu queria que você, por favor, abrisse ou ligasse suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, apenas versículos 8 e 9. Para quem não trouxe, eu vou projetar aqui também, mas é melhor você ter aí, grifar aí, enfim. Diz assim, então, o texto. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Só isso, apenas esses 2 versículos. Esses 2 versículos nos mostram mais uma semelhança com a Copa do Mundo aí da FIFA. Um time entra em campo
E quando ele olha para o outro lado do campo, ele se depara com um adversário. E nesse texto nós somos comunicados de que na Copa da nossa vida, nós olhamos para o outro lado do campo, nós temos um adversário. Nós, enquanto jogamos aí nosso dia a dia, o jogo do testemunho, enquanto somos convocados, treinamos, tal, nós fazemos tudo isso porque eu e você, nós temos um adversário. E as Escrituras, né, nós o conhecemos como o diabo, né, como Satanás, tal. É isso mesmo. Tem gente que tem medo de falar, né? Não pode falar esse nome. Acontece coisa ruim quando fala, tal. Por que isso acontece? Porque nós vivemos sob dois extremos a respeito disso. Dois extremos perigosos. Um extremo perigoso é viver indiferente à existência do diabo. Opa. Aqui. Lá na frente vai aparecer esse slide aí. Depois você troca para mim. Um extremo que nós vivemos é viver indiferente à existência do diabo. E existem pessoas assim. Eu não sei se vocês conhecem, talvez podem até viver dessa forma, mas por muito tempo eu vivi assim, indiferente à existência do diabo. E a gente vive a nossa vida como se ele não existisse, como se a gente não precisasse ter preocupação com ele, enfim. Mas também existe um outro extremo, o extremo de viver vendo diabo em tudo, né? E aí não pode ver filme da Disney, porque o filme da Disney é do diabo, não pode assistir tal coisa, porque é do diabo, não pode isso, não pode comprar carro de tal marca, porque tem não sei o que no símbolo, tal, não pode ir em tal lugar, porque vê diabo em tudo, né? Vê diabo em cima da árvore, vê diabo dentro do quarto, vê diabo em tudo quanto é lugar, sentado na mesa e tal. São dois extremos perigosos. Ô Bia, procura para mim lá, esses, não está aí não? Vai aparecer, você vai ver. E aí, o grande desafio que nós temos, é vivermos equilibrados a isso. Vivemos equilibrados a isso. No meio disso aí, né? Os extremos são ruins, né? E como nós equilibramos isso, né, na nossa vida? E aí, Pedro, nessa estrutura aí desses dois versículos, ele nos apresenta isso de uma forma bem interessante. Pedro, ele mostra para nós algo que vem para equilibrar isso na nossa vida. E aí eu achei interessante a forma como Pedro escreve isso, porque ele faz isso como os técnicos convocam as suas seleções. E eu desconfiei que os treinadores andaram estudando esses dois versículos aí de Pedro antes de convocar suas seleções. Porque, eu não sei se vocês perceberam isso, mas durante toda a preparação para uma convocação, né, de um time, os treinadores fazem isso sem conhecer o adversário, sem saber com quem vai jogar contra. Eles fazem isso, primeiramente, para olhar para dentro, conhecer os seus pontos fracos, ponto forte e tal. E aí, depois disso, começa toda uma preparação visando o adversário. E aí, então, começa todo um estudo, né, a respeito do time que vai jogar contra e tudo mais, quais são os pontos fortes, como que a gente vai contra-atacar isso e tal. E aí, por fim, o treinamento volta-se, então, ao adversário. E aí Pedro, ele nos mostra exatamente essa estrutura. Pedro, ele não fica a maior parte do tempo dele falando do diabo. E é engraçado, porque ele nem inicia falando do diabo. Ele começa exatamente falando da seleção, falando do seu time. O que a gente tem que preocupar para, então, vencermos os adversários ou o adversário, independente de conhecer as suas características. E aí, então, ele apresenta as suas características e ele termina falando, então, agora a gente vai começar a contra-atacar dessa forma aqui. E aí,
justamente buscando esse equilíbrio, é importante a gente conhecer essas características. Eu queria apresentar aqui 3 características interessantes que estão nesse texto, de Pedro, e que são características que eu fiquei pensando no final. Eu falei, poxa, é isso aqui, não preciso saber mais do que isso sobre o diabo, não. Essas 3 características são suficientes para eu, então, começar a treinar minha vida e começar a contra-atacar, ou, como a nossa temática, a enfrentar o adversário. E aí, o que então é importante a respeito do nosso adversário? A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do nosso adversário é que ele é o nosso inimigo. O nosso adversário é o nosso inimigo. Ah, mas é óbvio, Pedro. Não, não é óbvio. Vocês viram no final do jogo do Brasil e Colômbia? Foi aquela quebradeira, e machuca o Neymar, machuca não sei quem e tal. E aí, no final das contas, o Davi Luiz troca a camisa dele com o Rames Rodrigues, faz aquela cena linda lá no final, de consolo e tal. Porque dentro de campo, na Copa do Mundo da FIFA, os adversários não necessariamente são inimigos uns dos outros. Só a Argentina. Tem nenhum argentino aí não, né? Tô brincando. Brincadeira. Nós amamos argentinos também. Dentro de campo não, mas... Mas, no jogo da nossa vida, o nosso adversário é o nosso inimigo. No jogo da nossa vida, não tem negócio de jogar no fair play, não. O jogo é sujo. No jogo da nossa vida não se brinca com o nosso inimigo, com o nosso adversário. Não se flerta com ele. Aquela coisa de aproximar, você sabe que vai dar problema, mas aí você começa a esquecer que no jogo da nossa vida, o nosso adversário é o nosso inimigo. E inimigo vem para matar. É muito mais relacionado com uma guerra mesmo. Que aí sim, os países são adversários uns dos outros e também são inimigos. Se passar na frente, vai matar. Na covardia ou não, vai matar. E no jogo da nossa vida, o diabo, o nosso adversário, de acordo com Pedro, é o nosso inimigo. O nosso inimigo. Mas existe também uma segunda característica que Pedro nos mostra aqui a respeito disso, do nosso adversário. A segunda característica é que ele é como um leão faminto. Vocês já viram um leão faminto? Cara, eu fui no zoológico de Paulínia, logo que cheguei aqui, no primeiro ano. E aí, eu fui lá vendo o leãozinho e tal. Rapaz, quando o cara que foi tratar o leão, e tinha umas 4 grades entre eu e o leão. Mas quando o cara colocou a carne para o leão, meu irmão, eu corri muito. Eu falei, tá louco, esse leão come até essa grade para me pegar aqui. E o nosso adversário é apresentado nas Escrituras como esse leão, faminto. Um leão faminto. E leão faminto, que é o nosso inimigo, ele não vem para outra coisa, de acordo com o próprio Jesus em João 10:10, a não ser para roubar, matar e destruir, acabar com a nossa vida. E aí, às vezes, eu me pego como aqueles adestradores de circo, brincando com o leão. Cutucando o leão. E aí nós já vimos aí algumas reportagens que mostram que leão adestrado mata. E no jogo da nossa vida, o leão faminto, que é o nosso inimigo, vem para matar. Não cutuca, porque quando você menos esperar, o que ele quer é destruir a sua vida, acabar com a sua vida, matar. Mas, e aí entra um negócio legal nesse texto aqui,
a gente encontra nesse texto também uma terceira característica desse leão, que é nosso inimigo e que é faminto. O texto nos mostra que ele é sim como um leão faminto, mas que ruge enquanto caça. Olha que negócio interessante desse texto aqui, Léo, que eu achei. Um leão que ruge enquanto caça. Quem aqui lembra, eu acho que todo mundo aqui viu. Quem aqui viu o Rei Leão, o filme, o Rei Leão? Uai, um monte de vezes, né? Clássico dos desenhos infantis aí. Vocês se lembram do Mufasa ensinando o Simba a caçar? Vocês se lembram disso? Vê se não é essa carinha aqui, ó. Ah, que bonitinho. O Mufasa ensinou o Simba a caçar e ele falou assim, ó, não se faz barulho enquanto caça. E aí vocês lembram que ele pega os azul depois disso, né? Desprevenido. Leão caça, leão esperto, inteligente, caça em silêncio. E aí eu fiz uma pesquisa rápida no Dr. Google lá, né? E aí encontrei de fato isso, que os leões, eles caçam armando emboscada. Eles caçam armando emboscada. E quando a presa menos percebe, já era. Já está tudo em volta e aí não tem nem para onde correr. Agora, o texto fala para a gente aqui que o nosso inimigo, que é um leão faminto, é um leão barulhento, que caça rugindo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que na maioria das vezes, nas emboscadas em que nós entramos, na verdade, a gente já está ouvindo grito de leão de longe. E a gente continua caminhando em direção ao grito do leão. E aí ele vem para matar. Meu querido e minha querida, está ouvindo grito de leão de longe? Não vai. Corre. Agora, na maioria das vezes, na minha e na sua vida, é dessa forma que acontece. Nós estamos escutando, o leão está rugindo, e a gente continua cutucando, brincando. E aí, vem para matar. Agora, esse leão, que é nosso inimigo, que está faminto e que caça fazendo barulho, essas características todas, de acordo com Pedro aqui, não é o principal da história. É importante sabermos dela. Mas mais importante do que conhecer o adversário, é saber como eu venço o adversário, não é isso? O que adianta eu saber quem é meu adversário se eu não começar a criar as minhas estratégias para vencer o adversário? E Pedro, ele, como eu disse, introduzindo aqui a nossa conversa, Pedro ele inicia nos mostrando isso e ele termina nos mostrando isso. No meio disso que ele coloca essas características aqui. E aí, como que nós fazemos então isso? Uma vez que eu e você conhecemos o nosso time, né, nos conhecemos o nosso interior, conhecemos o campo em que pisamos, o exterior, conhecemos as características do adversário, nós vencemos esse adversário, o diabo, de acordo com Pedro, inspirado por Deus, resistindo ao diabo. Resistindo ao diabo. É interessantíssimo o paralelo desse texto, idêntico ao que Tiago diz também a respeito disso, né? Tiago fala, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, ou de vocês. E aí, eu não sei se você já fez treino de resistência. Não tem coisa mais difícil no mundo. Dói tudo, queima. O Reis sabe disso. Treinar para ganhar resistência é complicado. E as Escrituras dizem, nos mostram, que para que eu e você, para a gente conseguir vencer o nosso adversário, cara, é resistência. Não é fácil. E aí Pedro nos mostra como que nós fazemos isso. Como que nós conseguimos resistir a isso? Nós conseguimos resistir a isso, em primeiro lugar, crendo no Evangelho. Entendendo que não era para ser desse jeito.
Não era para ter isso. Não era para ter adversário. Deus, quando pensou em mim, pensou em você, pensou na criação, Ele pensou na nossa vida em plena comunhão com Ele, em conformidade plena à sua imagem, à sua semelhança. Ah, mas aí teve o adversário, teve o diabo. Não foi culpa do diabo. Quem jogou errado, quem jogou com as regras erradas, fomos nós. Porque o nosso treinador falou assim, ó, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem jogar por esse lado aí não. E aí o que nós fizemos? Jogamos por esse lado aí que não podia. Desobedecemos. Caímos. E aí nas palavras de uma jovem do Mosaico, essa semana no Facebook, né, o caos se instaurou. E aí, todos os objetivos, as estratégias, as armadilhas, as ciladas do diabo, juntamente se instauraram na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na criação, toda a natureza, tudo ao nosso redor. Por isso que a gente liga a televisão e vê que tem leão rugindo, mordendo um monte de gente. Mas não era para ser desse jeito. E aí, o nosso treinador falou assim, poxa, eu vou ter que arrumar um capitão para dirigir essa equipe aí, porque o negócio está feio. Eu vou ter que colocar alguém com a braçadeira de capitão para capitanear essa galera aí, esse time aí. Que os caras vai ser só queda. Série B, Série C, Série D. Não vai ter final para esse negócio não, até morrer todo mundo. E aí Deus então entra na nossa história, veste a camisa 10, coloca a faixa de capitão e vem perfeito. Jesus. E aí ele começa a jogar o jogo junto com a gente. Acontece que ele não chuta errado, não chuta de bico. Dá carrinho, Jesus deu carrinho. Mas não dá carrinho sem bola. Ensina como a gente joga. Só que ele precisava em determinado momento tomar algo pior do que aquela joelhada que o Neymar tomou. Ele precisava literalmente morrer por mim e por você, numa cruz. Num lugar que era meu, que era seu. Mas como ele foi o capitão perfeito, não tinha como ele ficar morto. E foi a recuperação mais rápida da história. Em 3 dias, ele ressuscitou. O Neymar vai ficar mais ou menos, no mínimo, 45 dias parado. Em 3 dias, Jesus venceu a morte. E hoje, por causa disso, eu e você também podemos vestir a camisa 10, colocar a mesma faixa e viver a vida de Jesus. E aí, fazendo isso, não tem como o adversário ganhar da gente. Agora, para fazer isso, não é simplesmente colocar da boca para fora que eu creio nesse negócio aí. Eu acredito nisso. A gente sabe que não é só isso, porque Tiago diz que crê, até os demônios creem e tremem. Mas nas Escrituras, sempre que nós encontramos a relação da fé, nós também encontramos a obediência. Então, para que eu e você consigamos vencer o nosso adversário diariamente, nós precisamos sim crer e olhar para aquilo que Jesus fez, da forma como Ele jogou, mas nós precisamos obedecer a forma como Ele diz para a gente jogar. E nós fazemos isso crendo em uma fé que gera em nós obediência. Mas também existe uma segunda forma com a qual nós podemos vencer os nossos adversários resistindo a ele, além de crer e obedecer no Evangelho. Olhar para os irmãos, para os nossos irmãos que sofrem ao redor do mundo. Isso, para nós aqui, é um desafio. É um desafio porque, por mais que a gente fique sabendo, por notícias, às vezes o Ricardo fala também a respeito disso, e a gente, enfim,
procuro saber, sai alguma reportagem e tal, de que irmãos nossos estão sofrendo por causa do Evangelho, isso para nós aqui no Ocidente é algo ainda muito distante. Porque sofrer pelo Evangelho não tem a ver com você ser excluído de um grupo seu de amigos. Não tem a ver com isso. Isso não é sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho tem a ver com você ser preso, maltratado, morto, ter sua casa invadida e ver homens estuprando sua esposa. Isso é sofrer pelo Evangelho. E isso acontece. Sobrevivendo com R$350 por mês. Sofrendo por causa do Evangelho. Sofrendo perseguição. Tendo que ter cuidado. Onde eles falam sobre isso. Corre o risco de morrer. Corre o risco de ser preso. Mas Pedro fala para nós que nós devemos resistir ao diabo, permanecendo firmes no Evangelho. Crendo e olhando para esses irmãos que estão sofrendo. Porque quando eu e você começarmos a fazer essas duas coisas aqui, é verdade sim que existe um adversário. Mas não tem por onde ele entrar. A defesa está bem armada. Não toma bola nas costas. Mas a gente precisa questionar isso aqui na nossa vida. Será que a gente, de fato, tem vivido uma fé que gera em nós obediência a respeito dos mandamentos, daquilo que Jesus nos ensina, da forma como Ele nos ensina a viver? Será que isso é prático e real na nossa vida? Será que quando a gente olha para a vida desses nossos irmãos, o nosso coração arde assim de, poxa, miserável homem que eu sou. Eu não consigo jogar certo. Eu vivo pisando na bola, vivo tomando gol, fazendo gol contra. E tem irmãos meus jogando contra time pesado e resistindo. E eu jogo contra um time murcho aqui no Brasil. Estou ouvindo o tempo todo. É como se fosse assim, né? A gente já sabe por onde que vai atacar. Já tem todos os... Eu escuto o tempo todo, onde que eu estou escutando o leão rugindo à minha volta, sabendo onde eu vou cair e tal. E aí a gente olha para a vida desses irmãos, será que isso gera em nós um coração de fato disposto? Puxa, tem irmão sofrendo por causa disso, e isso deve gerar em mim resistência. Resistência. Agora, existe uma terceira maneira da gente resistir e vencer o nosso adversário. É uma terceira maneira que está não explícita aqui nesse texto, mas tem ligação com todo o contexto da carta de Pedro. Pedro não escreve isso para uma pessoa. Pedro, ele sempre usa na linguagem dele a terceira pessoa. Nós, vocês devem resistir. Pedro está escrevendo isso para um grupo de pessoas. Pedro não está escrevendo isso para uma pessoa. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que para resistir a todas essas características do diabo, não basta você e eu crermos, obedecermos, não basta a gente olhar para a vida dos nossos irmãos, a gente precisa aprender a viver e a jogar em equipe. A carta de Pedro foi escrita para um povo, para um grupo. E para que a gente consiga também vencer, nós precisamos aprender a jogar em equipe. Eu queria passar um vídeo que ilustra um pouco isso. Eu queria que você meditasse, prestasse atenção nesse vídeo.
se viver em comunidade, pode até tomar umas mordidas, mas o grupo, o coletivo, a vida de Jesus representado na vida de cada um, fortalece e nos tira da boca de leão. Eu queria dizer aqui, vou ter que puxar sardinha para minha galera do mosaico. Eu queria dizer aqui de uma forma bem prática e sincera que eu, de uma forma específica, na minha vida, eu preciso de cada um de vocês para vencer os meus adversários. Eu não sei qual foi a última vez que talvez você olhou para sua casa, para sua família, para seu marido, para sua esposa, para seus filhos e disse: olha, eu preciso de você para me ajudar a vencer o meu adversário. Eu queria quebrar o protocolo aqui um pouquinho e fazer você fazer isso. A olhar para sua família, a se virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: ó, eu preciso de você para vencer o meu adversário. Não tem como eu vencer sozinho. Em determinados momentos eu preciso que você me tire da boca do leão. E aí agora eu queria que você se levantasse, procurasse umas 3 pessoas e dissesse a mesma coisa para essas pessoas. Para sua família de sangue também. Do sangue de Jesus. Que você saísse do seu lugar, procurasse algumas pessoas e dissesse: olha, eu preciso de você para sair da boca do adversário. Eu preciso de você para você me ajudar a vencer os leões que me perseguem. Preciso de você. Preciso de você. Você, rapaz. Nós precisamos uns dos outros. Nós enfrentamos o nosso adversário em equipe. Não é sozinho. Ninguém joga sozinho. Se jogar, vai perder. Se tentar jogar sozinho, perde o jogo. Ontem eu ouvi uma entrevista com o Filipão, eu acho. Ou, na verdade, não. Alguns comentaristas falando a respeito do próximo jogo do Brasil. E todos eles disseram: agora, mais do que nunca, o Brasil vai ter que jogar coletivamente para vencer o adversário. Na nossa vida, mais do que nunca, nós precisamos jogar coletivamente. Coletivamente. Não tem como vencer a Copa das nossas vidas tentando enfrentar o adversário sozinho. Não tem como. Viva, escolha viver em comunidade, em grupo. Porque quando o leão vier, mesmo que em alguns momentos nós nos sentimos fracos como aquele filhotinho de búfalo, e às vezes nós nos sentimos assim. Nesses momentos, às vezes o negócio aperta, vem mordida, mas aí o grupo espanta. Vida cristã foi feita para viver assim, em comunidade. Eu queria terminar essa nossa reflexão aqui, mais uma vez, nos alertando de que não é diferente no jogo da nossa vida, existe
um adversário. Existe um adversário. Agora, antes de nos preocuparmos com as suas características, com quem ele é, como ele age, nós devemos olhar para a nossa vida, preocupar com o nosso time, como nós jogamos, conhecer os nossos pontos fracos. Eu tenho ponto fraco, você tem ponto fraco. Enquanto nós vivemos aqui, nessa presente era má, ainda sob o domínio do adversário, do diabo, com realidades decorrentes disso, a nossa vida é uma vida de enfrentamento. De enfrentamento. Nós temos um adversário, agora nós precisamos olhar e conhecer o nosso time primeiro. Nós precisamos olhar e conhecer o campo em que estamos pisando. Às vezes tem buraco. A gente precisa ter domínio, controle sobre essas coisas. E aí sim, conhecendo essas características do adversário, que de fato existe, nós resistimos a ele, contra-atacamos, crendo e obedecendo no Evangelho. Nós resistimos a ele, contra-atacamos, olhando para a vida de pessoas que sofrem por esse Evangelho. Nós resistimos a ele, contra-atacamos, vivendo em comunidade, juntos. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero terminar lendo um texto de Romanos, capítulo 8. Alguns versículos de Romanos 8, onde eu entendo que Paulo estava passando por um momento de desafios assim, e de ter que dar respostas assim, no que diz respeito a essa briga interior e exterior contra um adversário nessa presente era. E o final, o desfecho, que inicia em Romanos 7, o desfecho em Romanos 8, capítulo 33, ou capítulo 8, versículo 33, diz assim: eu queria que você saísse daqui hoje pensando nisso. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou somos considerados como filhotinhos de búfalo, rodeados de leões. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes poderá nos separar do amor de Cristo. Talvez você não esteja conseguindo enfrentar e sair vencedor desse nosso adversário que existe, que é real. Mas o Evangelho, aquilo que Jesus fez por mim e por você, uma vez que nos rendemos, nos entregamos a esse Evangelho, decidimos querer obedecer a Ele, é suficiente para que, independente do momento em que você está vivendo, independente de qualquer situação, nada
nem demônios poderá nos separar, poderá te separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo através do Evangelho. Amém?